Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de ansiedade. Eu vou trazer aqui um artigo que compara o uso de óleo essencial e benzodiazepínico. É isso mesmo. Por incrível que pareça, esse artigo traz esse dado aí interessante, né, que para a gente discutir um pouquinho. A gente sabe que a ansiedade é um transtorno muito importante na sociedade, né? A gente tem a população brasileira é uma das que mais tem ansiedade no mundo, se não é a população mais ansiosa, né, do mundo. E isso por causa, né, da estrutura social que a gente tem, uma estrutura ainda com muita violência, né, uma situação econômica é, não muito boa, né? O uso de computadores também, de smartphones, né, os vícios em redes sociais, né, faz com que a gente, né, tenha uma cobrança, né, individual de cada um, uma cobrança de sucesso, enfim, né? Então trazendo aí para a gente, né, para nossos pacientes, para o convívio da gente, muitas pessoas com transtorno de ansiedade. E aí existem diversos tipos de transtorno de ansiedade, né? Existe o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquele que tem como principal característica a pessoa fica bastante preocupada, sempre pensando no futuro e pensando muitas vezes no futuro que é incerto e ruim, né? A pessoa nunca consegue projetar um futuro bom, né? O ansioso ele fica sempre pensando num cenário ruim, né? Também tem o transtorno de pânico. Uma das principais características do transtorno de pânico é realmente o surgimento de episódios de pânico que são caracterizados, né, por eventos súbitos de ansiedade com somatização, né? A pessoa, por motivos diversos, né? Tem o gatilho, e aí se desencadeia palpitações, né? Por exemplo, né? Secura na boca, enfim, dor abdominal também. Então, tem vários sintomas, né? Orgânicos que são engatilhados por causa do pânico, né? Existe também um transtorno de ansiedade social, né? Que a pessoa que tem intensa dificuldade para interagir com outras pessoas, né? A agorafobia, que é um transtorno de ansiedade que a pessoa tem medo de ficar em situações, né, que vai envolver muitas pessoas, até mesmo multidão, né, e que seja difícil de escapar, né, porque a pessoa fica sempre pensando que pode acontecer talvez alguma coisa ali naquele cenário, né? E o transtorno de estresse pós-traumático, né? Tem uma principal característica, assim, a pessoa sempre fica rememorando, né, eventos anteriores, né, eventos traumáticos anteriores, e trazendo à tona essa memória, ela sofre e traz mais ansiedade. Desses todos, né, o mais comum que a gente vê é o transtorno de ansiedade generalizada, que muitas vezes pode ser tratado com medicações, né? E aqui eu paro, né? Eu acho que é interessante eu ter esse papel aqui para afirmar, e se você tem algum tipo desses sintomas, se você acha que isso está atrapalhando sua vida, que você procure um apoio, né? De um apoio psicológico, um apoio de um psiquiatra para que seja tratado, tá certo? Mas vamos então para a nossa discussão de hoje. Aqui nesse slide, a gente pode ver o nosso artigo que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Foi publicado numa revista chamada Fitomedicina e tem como título, né, um multicêntrico, duplo cego, randomizado, um estudo sobre óleo de lavanda, né, que eles chamam de Slexan, em comparação com lorazepam, que é um benzodiazepínico para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. É interessante, gente, que na, no transtorno de ansiedade, né, a gente tem diversos estudos mostrando algumas evidências, né, sejam elas questionáveis ou não, mas os estudos existem. Não vou agora discorrer sobre todas as evidências, né, se elas são boas ou ruins. Mas existem diversos estudos mostrando o efeito de óleos essenciais para esse transtorno de ansiedade, né, com fins terapêuticos, principalmente o óleo essencial de lavanda, né? A aromaterapia ela é uma terapia considerada frequente no nosso meio, usando esse tipo de óleo, né? Além disso, obviamente, existem as medicações, mas que têm muitos efeitos colaterais, né? E aí, diante dessa questão dos efeitos colaterais, é que o autor pega essa deixa,
justamente para fazer esse, né, esse ensaio clínico que ele propôs, tá certo? E aí, o que que acontece? O óleo puro, né, normalmente ele é muito usado em aromaterapia, em massagem, né? Lembrando aqui que assim, o fato de ser natural não quer dizer que não faça mal, tá? Existem várias coisas naturais e, inclusive, toda a maioria das drogas são, né, de origem natural, né? Obviamente, a gente tem que ter cuidado com esse termo natural e usá-lo como uma desculpa para o uso inconsequente de diversos, de fitoterápicos, inclusive, mas de diversas medicações consideradas naturais, né? E, inclusive, o próprio óleo essencial, quando ele é usado na pele, por exemplo, pode ter efeitos colaterais como a dermatite, por exemplo, tá certo? E aí, por outro lado, existe o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada através de medicamentos, né, que podem ser os medicamentos da classe, muitas vezes é da mesma classe dos antidepressivos, como os inibidores de recaptação de serotonina, e os benzodiazepínicos, né, muito usados mais para aquela fase mais aguda, para tirar o paciente daquele ciclo de agudização do transtorno de ansiedade, tá? O lorazepam é um benzodiazepínico que atua no receptor GABA, né? Faz a supressão das áreas límbicas e envolvidas que são envolvidas na ansiogênese. Então, é uma medicação eficaz, a gente já tem comprovação disso, porém, um dos problemas, né, é o uso abusivo pode levar a efeitos sedativos, né, pode levar também ao vício, tá? Por essa droga, tá certo? Inclusive, tem pacientes que têm síndrome de abstinência por causa do uso dessa droga quando ela é retirada, tá bom? Então, a gente tem aí um cenário que o autor coloca um cenário natural versus um cenário químico, né? Um cenário químico bem comprovado. Mas, pasmem, na verdade, o que ele coloca é o uso do óleo essencial por via oral. Tá? Esse Silexan é uma medicação fitoterápica que é vendida nos Estados Unidos, liberada para uso, e é uso oral, tá? Então aqui eu já aviso logo, não vão pegar, por favor, não peguem o óleo essencial usado para colocar no aromatizador, enfim, na sua casa e vá beber esse óleo. Não faça isso, não é isso aqui, tá? Esse Silexan não tem nada a ver com óleo de lavanda que a gente usa, que a gente pode usar no dia a dia para, enfim, deixar o cheirinho bom, tá bom? Mas aí a proposta do autor é de que a lavanda poderia diminuir a escala de ansiedade, né, nesses pacientes. Ele usou, com base em estudos prévios, né, alguns pacientes, a base do estudo dele foi de que alguns pacientes internados em terapia intensiva, por exemplo, quando eram massageados com esse óleo de lavanda, eles melhoravam a ansiedade em comparação aos pacientes que não tinham esse tipo de tratamento. Essa foi uma das bases dele, tá certo? O Silexan, né, que é o que ele propõe como uso oral, é uma medicação que traz também efeitos sobre receptores GABA e também tem um potencial ansiolítico e até antidepressivo, segundo o autor, tá certo? Então, o objetivo do estudo foi investigar a eficácia terapêutica do Silexan comparado ao lorazepam em tratamentos em pacientes para o tratamento de pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. O que ele fez? Ele pegou pacientes de 18 a 65 anos de idade com diagnóstico de transtorno de ansiedade e normalmente esses pacientes, para serem elegíveis, eles tinham que responder um score, né, uma escala, desculpe, uma escala do score de Hamilton, que essa escala envolve sintomas
de ansiedade, como insônia, pensamentos repetitivos, de medo, envolve também sintomas de somatização, né? Aqueles bem parecidos com pânico, né? Mas somatização mais frequente. Então, a escala de Hamilton é uma escala para a gente caracterizar a ansiedade. Então, ele usava essa escala para diagnóstico e para acompanhamento desses pacientes. E aí, durante a fase de triagem, na primeira semana, esses pacientes tinham que estar sem uso de nada, tá certo? Para que a gente não tivesse, né, esse viés aí, né, de uso prévio de alguma droga. Pelo menos por uma semana esses pacientes deveriam estar limpos de qualquer tipo de droga. E o que ele colocou como objetivo era de que eles deveriam ter uma redução de 25% na pontuação dessa escala durante a fase, tá certo? Então, durante a fase de triagem, esses pacientes deveriam receber um placebo para garantir que eles não teriam nenhum tipo de medicação, do uso de qualquer tipo de medicação para interferir no resultado do estudo. E então, eles entrariam no estudo com 0 tratamento, tá? E os pacientes com diminuição de 25% nesse período de triagem, eles seriam excluídos, tá certo? Ou seja, mesmo o paciente usando placebo para entrar no estudo e tendo tido benefício antes do estudo, ele seria excluído, tá certo? E aí eles separaram, após a triagem, os pacientes para dois grupos, né? O grupo Silexan, que usava um comprimido de Silexan e placebo, e um outro grupo Lorazepam, que usava Lorazepam e placebo, né? A formatação dos comprimidos era igual, então os pacientes não sabiam que estavam recebendo e nem o seu médico também. O estudo era duplo cego, tá certo? E assim esses pacientes eram divididos em 2 grupos e iam para tratamentos durante 6 semanas, tá bom? A dose do Lorazepam usada no estudo foi de 0,5, tá certo? E a dose de Silexan, uma dose de 80 miligramas, tá? A variável primária que eles queriam estudar, isso é interessante, porque não é um estudo de superioridade, é um estudo de equivalência, para ver se o Lorazepam, se o Silexan era equivalente ao Lorazepam, tá bom? E aí vamos ver o que esse estudo nos trouxe, né? As duas terapias foram comparadas, observando intervalo de confiança de 90% para a diferença dos valores esperados, e a resposta definida como uma redução de pelo menos 50% na pontuação da escala de Hamilton entre o início e o final do tratamento era tido como a eficácia, né? Uma pontuação abaixo de 10 na sexta semana era definido como uma remissão, certo? Então, é bem interessante aí o final que o autor propõe, né? Foi feito exame físico, foi avaliação de sinais vitais, eletrocardiograma, isso em todos os pacientes no início do estudo, para avaliar a proteção, avaliar a segurança, na verdade. E aí, o que a gente tem? Vamos ver aqui nesse slide. A gente tem aqui um fluxograma, um fluxograma como está no próprio estudo, e a gente vê que os pacientes foram divididos em 2 grupos, o grupo Silexan e o grupo Lorazepam. Aqui a gente já vê o seguinte, que existe aqui uma introdução de 38 pacientes e 36 pacientes. E o que parece, ele já dá início logo a um tipo de interpretação da gente, que ele deixa, de certa forma, claro no texto, que a análise que ele fez foi uma análise por protocolo. É uma análise que tem um pouco de suas críticas, né? Porque a gente não tem aí a contribuição de cada paciente no determinado tempo no estudo, e sim apenas um percentual de um grupo e percentual do outro grupo. Então, alguns pacientes podem ter saído do grupo X, ou do grupo tratamento, ou do grupo controle, e não foi dito, e não foi levado em conta essa saída, né? Essa seria rapidamente um dado sobre a questão da análise por protocolo, certo? E aí, qual é a comparação que ele faz? O que ele consegue, né? A maioria dos pacientes, no início do tratamento,
estavam em uma escala de Hamilton de 25, ou Hamilton, né, de 25 variando para mais ou menos 4 pontos. E a diferença aí, depois, no pós, é que esses pacientes do grupo Selexan tiveram uma escala de Hamilton para uma queda, né, que é bom, para 11,3 comparado com 11,6 no lorazepam, certo? Isso uma comparação entre os dois grupos, né? E a gente vê que praticamente a diferença aí, uma diferença aceitável de 2,8, não houve uma inferioridade do Silexan em relação ao lorazepam, né? A gente vê que nesse gráfico aí que o autor coloca no estudo, que a gente vê praticamente que as drogas são equivalentes, certo? Não só a questão numérica, percentual, como estatisticamente significante essa questão da diferença que é colocado em cada grupo, tá? É interessante a gente ver que nesse estudo, que assim, é um estudo que nos mostra um pouquinho de fragilidade, né? A gente vê que só o desenho dele já é um estudo por protocolo, certo? Mas a gente vê que existe uma diminuição clara das duas escalas de Hamilton, né? Tanto para a ansiedade psíquica quanto para a ansiedade assintomática, né? O tempo total do sono também melhorou, segundo o autor, no grupo Silexan, né? E ele coloca como discussão de que é um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado em fase 3, né? Mostrando que o óleo de lavanda não é inferior ao lorazepam. Isso é interessante porque a gente vê uma conclusão, de certo modo, forte, né, em relação a uma medicação fitoterápica contra uma medicação comprovada, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso daí, porque, por exemplo, nesse estudo a gente vê um intervalo de confiança de 90%, né? Um intervalo de confiança diferente em todos os estudos, tá? A análise foi, como eu já falei, uma análise de protocolo, não foi uma análise de intenção de tratar. E o que esse estudo traz para a gente, né? Apesar do autor dizer que não existe essa diferença, né? Não existe essa diferença de eficácia entre essas duas drogas, a gente não pode pegar esse estudo e fazer dele um estudo com validação externa, né? Um estudo pequeno, com poucos pacientes, e um estudo que avalia somente um percentual de um grupo e um percentual do outro. Eu não posso praticamente levar em conta uma intenção de tratar e fazer o cálculo de um número necessário de tratar aqui. Tá? O que esse estudo é? Apesar de um estudo ser... vejam só que interessante, né? Se a gente considerar a pirâmide, né, de medicina baseada em evidência, a gente está diante de um ensaio clínico. Mas é um ensaio clínico fraco, certo? É um ensaio clínico que demanda atenção nesse sentido, para a gente não trazer esse ensaio clínico para o dia a dia da gente e usar óleo de lavanda para todo mundo. Não é bem isso, tá? O que a gente pode ver nesse estudo aqui é uma fragilidade muito grande e que serve, claro, como uma proposta de hipótese. Apesar de ser um ensaio clínico, ele é um ensaio clínico que é um gerador de hipótese, porque ele é fraco, tá certo? Não, e lembrando aqui que só para aqueles mais animados não usarem nem prescreverem óleo de lavanda essencial oral, tá? O uso via oral, tá certo? Por enquanto, pelo menos o que se acha mais por aí é óleo de lavanda como aromaterapia, tá bom? Isso daí tem alguns estudos, né, diante da ausência de maleficência, né, o uso correto, né, pode ser adequado, mas assim, por enquanto, o que a gente tem em relação, com base nesse estudo aqui, é de que o óleo de lavanda, né, quando ingerido nessa forma de Silexan, né, ele é eficaz, tanto quanto o lorazepam, porém, não dá para a gente trazer esses dados para o nosso dia a dia, né? Essa validação externa ela não serve para a gente, tá bom?
Essa é a minha mensagem de hoje, tá? Aproveitem e se inscrevam no canal e dão um joinha aí.